Nos últimos dias, a Igreja Batista da Lagoinha passou a ser citada em diferentes episódios ligados à investigação de fraudes no INSS e ao escândalo do Banco Master. Mas para entender o caso, é preciso separar e depois conectar três pontos principais. O primeiro diz respeito ao envolvimento entre a igreja e pessoas ligadas à farra dos descontos em aposentadorias. A Lagoinha entrou na mira da CPMI do INSS após o Metrópolis revelar que Felipe Gomes, ex-presidente de uma associação de aposentados investigadas no esquema, teria patrocinado um evento da entidade religiosa em 2024. O presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, destinou cerca de 3 milhões e 600 mil reais em emendas parlamentares a uma fundação ligada à igreja. Esses recursos foram enviados às prefeituras, que depois repassaram os valores para projetos executados pela fundação. A fundação, chamada Oasis, é o braço social da Lagoinha e atua em ações como acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. O envio dos recursos de emendas por si só não é ilegal, mas passou a ser questionado por causa do papel do senador na CPMI que investiga fraudes no INSS. Isso porque deputados afirmam que pedidos para investigar ligações da igreja com o caso, como quebras de sigilo, ainda não foram analisadas pela comissão. A suspeita levantada é de possível proteção à instituição, mas o senador nega. Diante desse conjunto de informações, o Supremo Tribunal Federal pediu explicações ao senador Carlos Viana sobre o envio das emendas à fundação ligada à igreja. Mandei os recursos, os asilos estão lá, o trabalho na rua com o morador está lá, as pessoas que foram retiradas das drogas estão lá e vou mandar mais. Eu espero continuar ajudando, porque, na minha opinião, o governo, o Estado brasileiro tem uma dívida enorme com as igrejas que fazem o papel de assistência social. Por último, o dinheiro foi enviado para as prefeituras, porque eu vejo aí as manchetes como estão colocadas para a igreja. A igreja não recebeu um tostão. Foi para as prefeituras aprovaram planos de trabalho e repassaram ou recursos para custeio dos empregados ou mesmo para a compra de macas, camas e tudo mais. Está tudo lá na prestação de contas. É muito tranquilo de investigar. Viana afirma que todos os repasses seguiram a lei. Diz que o dinheiro foi enviado às prefeituras, que são responsáveis pela execução e fiscalização dos projetos, e nega qualquer tentativa de interferência nas investigações. A segunda polêmica sobre a Lagoinha envolve o Banco Master. A Polícia Federal investiga um esquema de fraudes financeiras bilionárias ligados à instituição financeira. Um dos investigados é o empresário Fabiano Zettel, que é cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro e, segundo a investigação, teria atuado como operador financeiro do grupo. Zettel já foi pastor da Lagoinha e essa ligação familiar e religiosa é o que aproxima o caso da igreja à investigação do Banco Master. Já o terceiro ponto envolve uma fintech criada dentro da própria igreja. A Clava Forte Bank foi lançada com foco em atender igrejas e instituições religiosas, mas funcionou por pouco tempo. As atividades foram interrompidas em menos de um ano. Segundo a coluna Tássio Lohan, aqui do Metrópolis, a própria empresa alterou a situação cadastral na Receita Federal. Dentro da CPMI, deputados levantaram a suspeita de que estruturas ligadas à igreja, como essa fintech, possam ter sido usadas para movimentar dinheiro do esquema investigado no INSS. Essa hipótese ainda não foi comprovada e depende de acesso a dados bancários e fiscais. Outro desdobramento recente envolve a própria estrutura da igreja. Uma unidade da Lagoinha, em Belo Horizonte, ligada a Fabiano Zettel, encerrou as atividades após o avanço das investigações. A igreja foi fundada em 1957 em Minas Gerais, por José Nascimento, e tem como pastor-presidente André Valadão. Anteriormente, a organização teve como líder o pai de André, Márcio Valadão. São mais de 700 sedes da igreja no Brasil e também em todos os continentes do mundo. A matriz é localizada na periferia de Belo Horizonte, em Minas Gerais. As investigações continuam e, até agora, não há conclusão sobre as suspeitas levantadas em relação à igreja. Mas o caso reúne três frentes que seguem sob análise:
o uso de recursos públicos, a atuação de pessoas ligadas à igreja, no caso do Banco Master, e possíveis conexões com a fraude no INSS. Seguimos acompanhando. E para mais informações, acesse metrópolis.com e o nosso canal no YouTube.